e também de ETs, Lucimara Parisi. Quem também participa conosco é a terapeuta holística e ufóloga Karen Rodrigues. O pastor e cantor Daniel Casimiro. E fechando o nosso debate, o advogado José Jacutes. Do outro lado do estúdio, a nossa plateia VIP, sempre repleta de gente bonita e interessante. E vindo diretamente do planeta Terra, o apresentador mais carismático de toda a galáxia. Ele, ET, ou melhor, EV Sobral. Ô Fábio, sinceramente, olha, eu tenho que entrar rindo, né, com essa palhaçada, né? Então eu vou falar. Mas hoje o programa realmente ele está intergaláctico. E aí a gente vai saber tudo a respeito desse assunto. Vamos conversar com essas pessoas que sacam tudo desse assunto. Realmente existe a possibilidade da relação do ser humano com um extraterrestre? Isso pode acontecer? Bom, a gente vai ter o conhecimento disso hoje, vai procurar ter esse conhecimento hoje. Lucimara, você faz um sucesso com esses assuntos de ufologia. Aí eu falei, eu tenho que levar a Lucimara no programa para estar encabeçando isso comigo, porque ela entende. Eu sou um curioso. A Lucimara entende. Quando que você começou a se interessar por isso? Olha, faz algum tempinho já, que eu tenho uma amiga que, na verdade, ela teve um contato com o ET, ficou traumatizada, teve problema, precisou fazer um tratamento, até o Edson aqui conhece, que é a Ângela de Pascoal. Em função disso, ela foi pesquisar, e já faz mais de 30 anos que ela pesquisa, ela é uma grande ufóloga. E eu comecei a me interessar, a querer informação. Sou curiosa também, Aí... Mas você crê hoje, depois de você receber tantas pessoas, procurar entender tanto do assunto, você hoje crê que exista vida extraterrestre? Certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Sim. Antes dos nossos convidados especialistas falarem, né, eu queria ouvir aqui dos meus companheiros aqui, parceiros do programa, o que eles pensam disso, né? O Daniel Casimiro, que é um cantor gospel e é também pastor, é um teólogo. Como é que você vê essa questão da vida extraterrestre? Olha, eu vou de acordo com o que eu creio que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós cristãos temos a Bíblia como o único manual de regra, né, de fé e prática. Se você me perguntar se eu acredito em ET, talvez alguém aí vai ficar assustado. Eu vou dizer sim. Interessante. Sim. Porque o que é um ET? É um ser extraterrestre. Então, se eu acredito em anjos, anjos são seres que não são dessa terra. Coerente. Não é? Eu tenho aí uma gama de manifestações na Bíblia, mas que relatam aparecimento de anjos. O próprio profeta Elias, ele foi separado daquele que seria profeta Eliseu, por um carro de fogo. Exato, por um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. E aí foi levado aos céus num redemoinho. Na Bíblia não encontro, obviamente, a figura do disco voador, porque o que é também um OVNI? Objeto voador não identificado. Poderia falar que a carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, essa carruagem foi puxada por cavalos de fogo, era também, por que não, um objeto voador não identificado, porque foi levado num redemoinho. Creio nesse aspecto, dentro dessa figura, dos anjos aparecerem, fazem visitações na Bíblia Sagrada, me fala. Agora, de raça, uma raça específica extraterrestre, aí já é um outro assunto que aí não encontra o respaldo bíblico. Dr. José Jacutes, advogado tão ilustre, que viaja tanto, né? Você tem seu escritório nos Estados Unidos, você tem escritório no Rio de Janeiro, tem escritório em tudo quanto é lugar, você vai para todos os lados, já conviveu com várias situações na tua vida. Como você encara essa questão, já que o advogado às vezes me parece como médico, muito pragmático, muito cético? Eu vou mais na linha do meu amigo Daniel.
extraterrestre em si, ou alguma coisa assim que a gente vê, Fala aqui. Pode falar aqui que seu microfone está dando um probleminha, mas daqui a pouco eles vão mudar. Deixa que eu Vamos lá. Então, na realidade, o OVNI em si, ou um disco voador, ou um ET mesmo, essas coisas, eu, cientificamente, eu ainda não vi nada de concreto que pudesse me levar a crer, até pelo ceticismo, que realmente existe. Então, eu fico mais na linha do meu amigo Daniel aqui. Obviamente que nós temos aqui pessoas com expertise suficiente para esclarecer para a gente tudo isso, né? Ué, Edson Boaventura Júnior é um grande nome ligado a essa área. E Edson, você sempre acreditou ou isso aconteceu num determinado momento da sua vida? Aconteceu num determinado momento, né? Em 1981, eu era mais novo, não era nem casado ainda. A minha mãe, ela saiu para recolher roupa no varal e de repente ela deu um grito. Aí eu e meu irmão menor, de 9 anos de idade, saímos para acudir ela porque a gente pensou que um bicho estivesse atacando ela, alguma coisa assim. Quando chegamos lá fora, nós vimos um objeto imenso, alaranjado, sem uma forma definida e em ato contínuo começou a sair objetos menores de dentro desse maior, que eram vermelhos, pulsantes, saía um, depois saía outro, cada 2 ia para um determinado local. Eu contei, desde o momento que comecei a observar, 16 objetos. Então, a partir daí, eu vi que estava diante de algo não convencional. Não era um avião, não era um balão, não era um fenômeno atmosférico. E aí eu busquei, né, as respostas na ufologia, no estudo dos OVNIs, né, dos objetos voadores não identificados. Então, a partir daí, iniciou-se uma busca que eu já estou 35 anos nisso e hoje eu tenho a plena convicção que o fenômeno ele é real. O que não se tem resposta ainda é qual a procedência desses objetos e qual o objetivo deles, né? Existem hipóteses para explicar toda essa gama aí, mas o fenômeno, sem sombra de dúvida, ele é real. Por quê? Já foi radarizado, né? Já existem milhares de páginas documentais de oficiais da Força Aérea, Marinha, Exército, Polícia Militar. Já foram capturados naves, tem fragmentos. Inclusive, a gente recebemos da mão de um filho de um militar do Exército fragmentos de um objeto que explodiu em Ubatuba em 1957. Ele está sendo analisado agora na USP. Então, até quinta-feira, eu já vou ter o resultado da análise desse material, desse objeto voador não identificado. Não, só um parêntese, que é o 10, né? Até quinta, então, tem que fazer um segundo programa, porque agora... Muita informação. Nossa, informação. Agora 10, o negócio só vai ser na quinta agora, mas diga, já Então, não, mas em cima do que você está dizendo, né? Cientificamente falando, você falou que já levantaram, que tem registros e tal. Mas esses registros, e questionando para esclarecimento, pode ser um outro tipo de nave ou alguma coisa daqui, ou, sabe, um avião, quando o radar captou e depois sumiu, o radar se perdeu. O que leva a crer que isso realmente é um OVNI? Não, veja bem, alguns objetos... Até esses próprios fragmentos que nós vamos ter agora eles podem ser algum armamento de alguma potência. Não, sim, pode não, ser. Isso que eu estou dizendo. Quer ver um caso que exemplifica isso? Na Guerra do Golfo, em 1990, apareceram vários objetos triangulares negros sobre a Europa. Quando acabou a guerra, depois a gente ficou sabendo que, na verdade, não eram OVNIs triangulares, e sim era a tecnologia stealth, que é aquele avião invisível, né, que não é detectável em radar, que já estava voando, os Estados Unidos já tinha colocado ali na Europa para monitorar a guerra e tudo mais, e depois a gente ficou sabendo que não se tratavam de OVNIs, mas existem registros que foram feitos na pré-história, né, que está em pinturas rupestres, em petroglifos, em algumas esculturas, em todas as civilizações, né, Egito, as civilizações pré-colombianas, até os índios brasileiros, os aborígenes da Austrália,
trazem na sua cultura algumas A informações existência, né? que pode Eu tenho uma ser dúvida, eu gostaria de que tirar. seres visitaram o nosso planeta em algum momento, né? Naves também. Tem pinturas rupestres impressionantes. Todos os governos do mundo já assumiram, né? Pouquíssimos Isso. são os que Não não só os assumiram governos, ainda. mas também Vaticano. a parte de religião também. A Igreja Católica, mesmo a evangélica, eu sou evangélico também, sou presbítero da igreja, né? Então, muitas pessoas têm me procurado porque existe uma ideia de que o fenômeno ele é diabólico, né? Então isso se plantou há muito tempo, mas hoje já está tendo uma quebra de paradigma aí e as pessoas, né, pastores têm me procurado porque eles vão em vigílias, geralmente está lá fazendo vigília e aparece esse negócio. Então aí eles veem lá que tem um presbítero na igreja, que também é ufólogo há 35 anos, falou, e aí vem se aconselhar, ver o que aconteceu e aí está tendo já algum movimento na igreja evangélica também interessante para orientar Uma as dúvida que pessoas. eu gostaria de tirar. Você, como especialista em ufologia, você citou que há uma série de registros sobre o caso e passou até a impressão aqui para mim, acredito até que para o nosso telespectador, que são registros oficiais. Quem tem acesso a esses registros oficiais dessas aparições? Qualquer cidadão tem acesso no Arquivo Nacional. Você entra no sistema CIAN e tem acesso a essa Mas aos documentação. seres também? Aos... Relatórios que relatam seres... Não, mas tem... Com fotografias, Com é isso? fotografias? Não, fotografias não foram reveladas nenhuma Então você não tem pelos nada de militares. oficial nesse sentido? Oficial nesse sentido, Nesse não. sentido. Agora, eu tenho é uma um dúvida. relatório oficial que eu consegui da Polícia Militar em que eles perseguiram 2 seres que flutuavam em Minas Gerais. Inclusive, eu estou para escrever um livro a respeito desse assunto, porque é um relatório bem interessante E no que Chile, envolveu aquela vez com 10 500 testemunhas ao militares. mesmo tempo. No Chile, 500 ao mesmo Foi no tempo. Sim, então, tem... 500 ao mesmo tempo. Todo mundo viu. Agora, a Karen e o Dorim, tá certo o seu nome? Dorim. Isso mesmo, Né? bem raçado. Não, eu pergunto por quê. Porque o meu nome, né, tem gente que me chama de Evi. ET. Eu falei ET. Já Hoje mesmo. Tinha se chamava aparecendo ET, ali. viu? Aí, existe aí. Gente, eu tô aqui. Aí tem um amigo meu de anos, que é o Bambam, né? Ele nunca. Aí eu falei, para, me chama de Sobral. Ou então meu apelido, né? Que todo mundo sabe meu apelido é Dinho. Me chama, porque não adianta. E chega na frente da televisão, não vai me chamar pelo meu apelido de casa, né? Mas me chama então de Sobral, porque é por isso que eu perguntei, Dorim. Então é Dorim mesmo. Qual a origem? Dorim, esse é um nome meio artístico, porque como eu faço a dança cigana, eu danço a dança cigana, danço flamenco, danço um pouco da severiana, né? E você é cigano ou estudioso? Não, eu sou um apreciador da cultura. Eu sou cigano de alma, de coração, eu gosto muito da cultura. Eu vim de uma família pobre, né? De uma mãe que era mãe de santo, de um pai que era da Federação Espírita e de 2 irmãs, uma que segue a cultura cigana até hoje e uma outra também que segue também algumas religiões, né? Vênus, Então né? sua santa devoção é Santa Sara. Vênus, que é de Vênus. Santa Sara, Nossa Senhora Aparecida também. E você, cara, quem que acreditou primeiro nisso? Quem que entrou primeiro para pesquisar sobre isso, para entender isso? Foi você ou ele? Ele veio por osmose comigo. Desde criança eu ficava... Mesmo tendo pais espiritualistas? Aham. Sim, foi uma coisa incrível, que é uma história, né? Que eu fui me apresentar no espaço holístico da Karen. E chegando lá, a gente começou a se olhar, uma coisa nela, eu vi uma felina nela, e aquilo foi me apaixonando, e a gente se encontrou. E eu liguei de madrugada para ela, eu tô vendo aqui dois cabeçudos prateados na minha janela, eu vou tirar foto, mas a foto não saía. Eu falei, quem é esses seres? Ela falou, não, são os seres que foram até a sua casa para saber aonde eu piso. Que são, na verdade, os seres venezuelanos que ela tem contato. Ela pode contar para você como que foi o primeiro contato e qual é a forma de contato que ela tem com esses seres e quem são esses seres. Eles são de Vênus? Um deles é de Vênus, que é o Wilka.
Bom, a minha história, ela é assim, desde criança eu gostava do assunto, subia no telhado do meu prédio, no Morumbi, ficava olhando as estrelas e falava, por que vocês não vêm me buscar? Porque eu não aguento mais aqui, desde criança. E minha mãe brigava comigo, porque eu subia no parapeito do prédio, ela ia me buscar. E eu não tinha interesse nenhum em ler nada, só coisa de ufologia. E Sua família tinha religião, professava algum Meu pai é credo? ateu, totalmente ateu, e a minha mãe ela é católica, porque o latino, eu sou chilena, né? O latino ele é muito católico, Sim. né? Apesar dos meus avós serem alemães. Bom, enfim, com 38 anos eu abri um canal, que eu sou canalizadora, né? A canalizadora, ela tem o contato onde esses seres, eles passam informações. Seria uma ponte? Uma ponte. Eu não sou médium, eu sou canalizadora. Ele é um médium. Ele consegue ver além do que uma pessoa normal Mas você vê. viu os seres também ou não? Eles se apresentam para mim em holografia. Eu vejo acordada, eles se mostram, para saber se outras pessoas vêm no exato momento que eu estou vendo. Uma vez eu fui acordada, que eles me mostraram uma situação, e eu tenho um amigo que é quase um filho, o Rodrigo. Eu fui no quarto, que estava dormindo na minha casa, fui no quarto dele buscar ele e falei, vê se você consegue ver o que eu estou vendo. Aí ele chegou meio sonado no meu quarto e ele realmente conseguiu ver um pouco do que eu estava vendo. Eu nem falei, o que você está vendo? Entendi. Achou, Davi? Achou? Então mostra aqui para a câmera, mostra onde você se inspirou para fazer essa mesa. E ele vai mostrar as duas comparações. Eu falei, o programa de hoje é perfeito para isso, porque... Aí ele já... Eu acho que é naquela dali, eu acho. É aquela dali, vai lá. Mostra aí, a gente vai ver... Olha lá, gente. A nave Star Trek. Meu Deus. E ficou a forma muito parecida. Vamos. Nossa, Ó, muito legal, Davi. Aliás, ó, vamos lá, uma salva de palmas para essa mesa aqui. O trabalho do Davi Orfeu. Davi merece. E aí, me diga, você conversa com eles? Porque ela falou que ela vê dessa forma. Mas você chega a conversar com eles? Pode trazer, Márcio. Você já pegou a sua, né, Márcio? Pega a sua primeiro. E depois você dê a ele ali, por favor. Você dê a ele aqui, que eu tô apontando para ele. Você vai pegar e dar para ele a cara dele para mim. Você dá pro rapaz ali, que eu prometi a ele um pedaço maior, por favor. Tá bom? Mas tô falando sério, que eu prometi pro nosso amigo. Mas assim, eu quero saber, você conversa, você consegue dialogar, você consegue ter esse trâmite com o ser extraterrestre, tipo, senta aqui, vamos conversar. E eu quero saber da Lucimara, que crê com certeza, já teve essa experiência já aconteceu com você. Você vai ter que me revelar isso aqui hoje, depois dos nossos comerciais. Queria saber dos nossos convidados, porque eu deixei perguntas no ar. Sim. E eu quero saber dessas respostas, né? Eu perguntei a Lucimara se ela já teve algum tipo de contato, né? E eu perguntei, ela vai responder já daqui a pouquinho, eu perguntei ao Dorim se ele consegue conversar, já que você vê, você consegue travar algum diálogo, você consegue estabelecer um contato realmente com eles, de encostar? Você sabe que isso foi uma coisa incrível? Que eu estava dormindo às 3 da manhã e fui acordado com mensagens. E eu acordei, Karen, olha, tá falando isso, falando aquilo. E eu nunca fui para os lugares, eu nunca tinha informações da família dela. E foram passando para mim. E como eu sinto do lado da minha cama, e ele estava do lado, como posso dizer, uma sombra. Mas eu sabendo que ele estava do lado de fora, porque eles têm mais ou menos de 5 a 8 metros. E eles não entram dentro da sua casa se você não... 5 a 8 metros? Sim, se você não... Mas esses são específicos desse lugar. Venusianos. Entendi. Tá? Inclusive ela tem o Wilka, que é um ser mais ou menos de 7 a 8 metros. Ela me falou, o Wilka é que você tem um contato maior, é isso? Sim, ele passa informações a nível do planeta e científica, que ele estava falando. Só um pouquinho, Fábio, antes de você abrir o telefone, só um pouquinho. As informações que ele passa, por exemplo, a minha formação acadêmica é de estilismo. Porém, eu tive uma clínica de estética no Morumbi por 19 anos. Quando eu comecei a canalizar, ele começou a passar informações super científicas, que eu não entendia nada. Mas eu comecei a captar, a entender
mas eu não compreendia. Então eu tinha que estudar o que ele me passava para eu poder estar passando para as pessoas. Então ele fala muito do éter, da energia orgon. O que é energia orgon? A energia orgon é o que eu trabalho. Depois que eu comecei a captar essas informações, eu comecei a fabricar orgonites, né? Que ele traz essa energia. Essa energia, ela é uma energia que ela permeia todo o universo. Ela é reconstrutora do teu campo energético. Principalmente nas tuas glândulas, né? Na glândula pineal, quando você vai dormir, é onde você vai secretar os hormônios da melatonina da melatonina, aí esqueci o outro nome. E aí que você consegue acordar bem, revigorado, você começa a melhorar o teu estado self. E o outro nome que você usou foi éter, é isso? Éter? É, a energia éter, na antiguidade, era bem proibido de você estar comunicando essa energia, porque ela é uma energia que, quando você tem o domínio, você consegue deixar as coisas transparentes, você consegue fazer a implosão da energia, a explosão. Nikola Tesla trabalha com essa energia, vários cientistas. E hoje está muito à tona essa energia porque os estudos estão sendo abertos e as pessoas estão vendo que a gente queima petróleo, atrapalha a nossa civilização, trazendo doenças, sendo que existem outras maneiras de você ter motores e energia com essa energia, que a energia, ele chama de energia vetorial, né? Energia não vetorial, energia... eu esqueci o nome, mas eu chamo como orgon. O Nikola Tesla chamava como energia escalar, né? Cada cientista tem um nome. Você ia completar com o quê? Como você está falando da Não, relação? hoje, por exemplo, eu vou dormir, ou senão eu quero... Por exemplo, hoje mesmo, antes de eu entrar aqui, eu fui até o banheiro e falei, vocês me passam a informação certa, o que eu tenho que falar. Eu estou aqui falando o que ele me falou. O que ele me falou é que a gente tem que acreditar naquilo, porque veja bem, nada mais é do que Deus criou vários planetas, né? Isso foi provado já. E que a gente enxerga um ET do jeito que a gente acha. Por exemplo, tem gente que fala, eu estou vendo um anjo, como falou o pastor. Esse anjo, quem prova pra gente que não é um ser? A outro vai e fala, eu vi um santo. Quem prova pra gente que não é um ET? Então, hoje, o que eu posso dizer é que eles conversam comigo a hora que eu menos imagino, eles estão falando, passando alguma informação para me passar para minha namorada, a Karen, entendeu? Muitas vezes ela me formou terapeuta em mesa radiônica, era uma ferramenta que eu nunca imaginava. Minha mãe, inclusive, e meu pai depois montaram uma igreja evangélica. Foi uma coisa assim, sabe? Que eles eram espiritualistas. Sim, eu tenho... São duas irmãs e um irmão maravilhosos também, são espiritualistas, entendeu? E seus pais continuam evangélicos? Não, faleceram. Meu pai tem 4 anos, minha mãe tem 3 anos, são pessoas amadas dentro do meu coração, entendeu? E hoje eu sinto, por exemplo, ela é atacada muito, por exemplo, quando ela vai no programa, vai num rádio, então ela acorda mal, eu acordo à noite, eu tenho que, sabe, falando, pô, calma, porque é atacada mesmo, porque muitas Como assim? vezes... Por quê? Atacada, por exemplo, ela começa a sentir dores e não tem força para levantar. Entendeu? Mas por que esses ataques? Atacada por quem? Então, aí eu já não sei explicar, mas assim, como eles passam informações que a nível da humanidade para melhora, existe, acho que o lado contrário que não quer que isso venha a público. E esse lado vem da onde? Aí eu acredito que também são seres extraterrestres Só que do lado são do mal. negativo. Do lado negativo, né? Hoje o planeta Terra, ele está vibrando nessa frequência desses seres, que são seres que estão mais preocupados com o materialismo do que com a tua parte energética, a tua parte mais prânica, né? De luz. Agora, eu perguntei a você, Lucimara, você já teve alguma oportunidade de algum tipo de contato? Olha, eu não tive contato, mas uma ocasião eu fui fazer um evento em João Pessoa e eu tive a nítida impressão que eu vi, junto com uma assistente que estava comigo de produção, eu vi 3 naves, sabe? Tipo assim, uma aqui e outra aqui. E elas, acho eu, que elas se comunicavam entre luzes. O Boaventura pode falar isso pra mim, se realmente era. Assim, aquela hora da noite, helicóptero não era que não para no ar. Avião, de jeito nenhum, depois das 10 lá não funcionava mais. O que era, né? Então,
acho eu, que eram 3 naves. O que você acha? Poderia ser, né? Mas A gente percebia que elas se comunicavam tava parado isso? parado. Parado. Um parado aqui, um parado aqui, outro parado aqui. E se comunicavam com luzes assim. De vez em quando essa aqui dava uma subidinha, jogava luz descia. para uma. Possivelmente está relacionado com o fenômeno ufológico. Você tinha me falado sobre uma situação que até parece que temos um vídeo a respeito aqui, que foi uma gravação feita, não é isso? Foi Agora em uma São foto Paulo? que eu bati. Uma foto que você Uma bateu. foto que eu bati em São Bernardo do Campo no ABC. dia 2 de setembro de 2016 Essa daí? agora. Essa daí. Essa mesmo. Aí é a ampliação dela, né? Do objeto já. A foto normal, eu tomei o cuidado de ir descendo e pegar a parte de baixo do solo para que você tivesse uma noção da altitude que o objeto estava. É interessante porque normalmente essas imagens são à Olha lá, noite, essa aí é a foto original, né? Então o objeto está lá em cima, a parte de baixo ela tem umas árvores, tem um pedaço do poste ali. E o interessante é que depois que a gente fotografou e divulgou a foto, apareceram 23 pessoas da região de São Bernardo, São Caetano, que também viram o mesmo objeto. E fotografaram. Não, só viram, né? Que fotografou só eu consegui o registro. E foi assim, né? Eu estava voltando do almoço, era 13 horas e 18 minutos, de repente apareceu aquele objeto, ele estava indo para a esquerda e bati a primeira foto, aí quando eu fui tentar aumentar o celular, né? Aí o objeto foi para a direita, já mais rápido, e subiu fazendo um L. Então foi uma velocidade incrível, ele desapareceu. Aí o que aconteceu? Naquele mesmo mês de setembro, apareceram algumas filmagens na Inglaterra, no país de Gales, inclusive que viram objetos fazendo o mesmo L. E os objetos são muito por que parecidos. você acha que isso acontece? Por que eles vêm aqui e não fazem o contato direto? Então, eventualmente, esses objetos aparecem em algumas áreas que a gente fala que são áreas de grande incidência. Por exemplo, tem uma área que nós estudamos, que é o Vale do Ribeira, em Poranga, onde a gente já fotografou, filmou o fenômeno em várias ocasiões lá. E se você perguntar para qualquer morador lá, de 10 vão falar que já viram 1, 2, 3 vezes esse fenômeno na região. Tem muita caverna lá, já foi visto objetos entrando e saindo dentro de Como caverna. não se tem registros oficiais disso? Então, existem registros que são liberados, inclusive, estava falando ali de Belém do Pará, né, de Colares. Esse é um caso emblemático da ufologia. Fica muito assim, desculpa, mas fica muito assim, aquela coisa de, olha, foram avistados objetos, até aquela coisa complô, aquela história meio conspiratória, isso. Mas, por que então, não é tão exposto? deixa eu explicar por que isso não daí. se coloca, por exemplo, eu tenho certeza que vários telejornais gostariam de dar aí a notícia em primeira mão. Olha, estamos aqui filmando ao vivo. Você tem hoje, né? Então, mas foi filmado pela Força Aérea Brasileira, o primeiro comando aéreo do Pará, chefiado pelo capitão Irangê Holanda. Aí do Pará, viu? Lá do Pará. Ele filmou e eles geraram 500 páginas de documentação, onde tem ali depoimentos de pessoas, inclusive de padres lá da região. Independente da religião, eu gostaria de falar, de repente o telespectador está pensando nisso. Porque hoje em dia você tem da Atena, ao vivo, você tem o Nego Gonçalves Dias aqui na Rede Brasil. Filmaram, Deixa eu completar a pergunta, por favor. Aí você tem o Nego Gonçalves Dias, aí você tem outros tantos que fazem programa policialescos ao vivo. O Ratinho também faz ao vivo. Por que, já que você tem áreas onde você tem certeza que vai acontecer, são áreas de grande incidência, por que não montar ali um plantão para pegar isso e colocar ao vivo para todo o Brasil? Isso estourar na audiência. Por que isso não acontece? Posso falar? Pode, você Porque pode falar. é o seguinte- Peraí, ó. Você pode falar. Você vai falar. Depois dos nossos comerciais. E eu quero também Falar. saber. Eu tô falando o tempo inteiro. Eu quero saber de vocês o seguinte. Como é que é essa comunicação? Porque deles com vocês. Vocês ouvem pela mente, sempre pela mente, porque assim, você falou que são venusianos. Mas ele deve ter informado o que é. Porque se ele não informou, como é que você sabe, né? Como que isso se dá também? Então, fica também essa pergunta no ar, a gente já volta.
E você acredita em ET, já que é o tema de hoje é esse? Na verdade, eu não tenho uma opinião formada, mas eu já morei no sul de Minas, perto de Varginha, e nunca vi nenhum lá, porque dizem que lá já teve. Aliás, quem conhece isso muito bem, esse assunto, é o Edson, né? Tem até uma estátua lá na cidade. Edson, me fala, você acredita mesmo? Então, o caso Varginha, a gente pesquisou ainda, está pesquisando. E realmente foram capturados criaturas lá, caiu uma nave, teve um envolvimento da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, o Exército, lá em Três Corações. E recentemente eu estive em Campinas, porque duas criaturas, uma viva e uma morta, foram levadas para Campinas, na Unicamp. E o Badam Palhares, junto com o Corradinho Médici, que fez toda a análise dessas criaturas lá. E nós tivemos o depoimento de uma pessoa conhecida lá da região, que viu a criatura dentro da Unicamp. Então isso é um fato novo. A gente está para entrevistar o amigo dele, porque eles estavam em dois, né? Assim que a gente entrevistar, a gente vai estar soltando novas informações aí a respeito. Eu deixei as perguntas no ar, quem quer começar a responder? Pode ser? Pode. Então, a comunicação hoje, ela está estendida porque nós estamos na era da comunicação, com o Google, YouTube, que são ferramentas maravilhosas. Está cheio de informação, é só você procurar, também está cheio de charlatanismo, mas está cheio de informação ali. Toda hora tem gente tirando foto de naves, como ele tirou. Eu tenho uma amiga, eu falo até o nome dela, Liliane Ferlin, que mora em Santana, daqui de São Paulo. As naves ficam paradas na frente da casa dela. Mas ela é perto tira da minha foto. casa, aí eu tenho para te falar. Então, perto da minha casa, eu nunca vi, não. Mas ela praticamente todo dia ela tira foto. Ela não é só de nave, é de sondas. As sondas são as navezinhas que saem das naves maiores. Então, assim, é o interesse da pessoa ir buscar que vai achar. E te digo Extrema também. Extrema. Tem Extrema também, todo mundo fala, Tem um né? Marcos lá que estava chipado, inclusive. Sabe Tem qual uma que é o história. problema? O pessoal fica andando com o celular e não olha para o céu. Entendeu? Você fica caçando Pokémon e não olha para o céu. Entendeu? Não Então, olha mais pro céu, está se tornando cada vez mais na verdade, você fica no né? WhatsApp ali, ó, você vê as pessoas. Uma coisa só que me totalmente chama a atenção é desligadas. ver assim, a comunicação hoje tão ampla, a tecnologia nossa também é tão ampla. Você pode falar para o Brasil agora ao vivo, não é? Pessoas de qualquer lugar, de qualquer local podem Liga o acessar. telefone, eu só vou ter tempo para uma, pelo menos uma pessoa Isso. entra para falar comigo ou Como duas. é que não se monta um plantão e mostra isso ao vivo na Mas TV? tem plantão, querido. O Eu só problema quero é o lembrar, interesse. Evê, eu só quero lembrar que o Papa disse, fique esperto que eles estão chegando. O Papa falou. Aliás, há pouco tempo, um grande cientista disse isso também, um renomado cientista, que a gente poderia considerá-lo cético. Ele estava na capa dos principais sites, que ele falou que nós temos que nos preparar porque existe algo que seja, que assim, nem todos são bonzinhos e que a gente tem que estar preparado para se defender também, É não é? verdade. Você concorda com isso, Edson? Sim, com certeza. A gente tem que estar preparado porque a gente não sabe se esses seres que podem chegar aqui, por exemplo, algum tempo atrás a gente estava enviando sinais. Sim. Só que aí houve toda uma reunião e eles decidiram não enviar mais esses sinais, porque de repente isso aí pode chegar numa civilização que seja predatória, que venha ser nociva para nossa Nossa, foi só ele abrir o civilização. telefone que já tem gente, mas pode falar, Dori. Eu sou sensitivo, né? Então, Sim. hoje, por exemplo, eu sinto várias naves aqui em cima. Na minha casa, eu sinto naves em Aqui cima. agora, aqui em cima? Sim, aqui mesmo. Eu sinto isso. Você consegue identificar de onde são? Olha, não consigo, porque eu não estudo ufologia. Eu sou, como se fala, eu trabalho com a terapia, né? E vejo na mesa radiônica o que a pessoa precisa. A minha clarividência mostra o que a pessoa vai precisar. Que colabora junto com o equipamento que você usa, né? Correto. E a gente que recebe a informação, canalização, é pela cabeça aqui, inclusive. Isso tem que render um outro programa pra gente falar mais profundamente. Alô, quem fala? Boa noite, Fê. É o Claudemir aqui do Morumbi, em São Paulo. Da onde? Do Morumbi, em São Paulo. Do Morumbi. Pode falar, meu querido. Tudo bem? Eu queria dar os parabéns para você pelo programa, tá? Eu gostaria que você, Evê Sobral, perguntasse para o ufólogo se ele podia falar um pouco sobre a Área 51, que até agora vocês não falaram, né? Falar um pouquinho sobre ela para ver se ele consegue explicar mais alguma coisa sobre essa área tão, assim, comentada, que a gente não tem muita explicação sobre ela. Tá certo. Obrigado.
Então, a Área 51, ela fica nos Estados Unidos, é uma área secreta, onde, no caso lá de Roswell, né, que seria um objeto que se acidentou em 47, foi levado para essa base. Até alguns anos atrás, essa base, essa Área 51, ela não era reconhecida pelos Estados Unidos. Só que já tinha fotografias dela, uma série de coisas. Hoje já os Estados Unidos fala que existe a Área 51, só que tudo que tinha de OVNIs lá foi retirado e já está se falando da Área 52. Tem um outro lugar que eles usam para isso. No Brasil, a gente também tem uma Área 51. Aqui aonde que é? Então, é embaixo da ABIN, Agência Brasileira de Informação. Aonde que fica? Que é Brasília. o antigo SNI. Quer dizer, atualmente é a ABIN, antigamente... Aonde que é? É em Brasília. Brasília? Em Brasília. Então, mas é tudo tão real, tão E no contato, CONDABRA, que é o esconder? Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, na Área Especial 12, lá em Brasília, é onde eles catalogam, né, recebem todas as informações e depois eles pegam esse material, passa para o SENDOC, que é o setor de documentação da Força Aérea, que por sua vez copia esse material e manda para o Arquivo Nacional, que libera para a população. Só que o que é liberado é apenas a ponta do iceberg, porque as coisas mais marcantes, né, seres, Mas o Daniel está naves, perguntando, tal, por que isso eu aí endosso? eles Por quê? acobertam. Por que tanto mistério? Por que Então, ainda? Por que não se coloca ao essa vivo em rede nacional? Por quê? essa tecnologia na mão de uma potência pode fazer com que ela domine outras potências. Mas você começou então, há um dizendo que hoje interesse é mundialmente bélico reconhecido. acima, é o poder. Mas você começou dizendo que hoje é mundialmente reconhecida a existência desse ser. Já tem uma Foi pessoa na linha. Foi assim que você começou dizendo, que hoje Exato. as potências reconhecem. Então, eu não estou entendendo. Por que se esconde e ao mesmo tempo se as potências reconhecem? É isso que eu Não, então, Mas olha o poder, ninguém quer perder o poder. Existe o quê? Você capturar Aguarda um essa minutinho na linha aí. engenharia, né, essa tecnologia, através do processo de engenharia reversa, você desmonta o disco voador extraterrestre ou de alguma outra origem e transforma em tecnologia terrestre para dominar outro país. Esse é um fator. O outro fator é o fator religioso. A partir do momento que se divulgue isso, vai gerar convulsões sociais, religiosas, porque As pessoas não estão preparadas algumas para isso. pessoas vão Seria se isso? sentir traídas por não conhecerem esse tipo de assunto. Fala, pô, enganaram a gente, esconderam da gente Entendi. durante esse Pode tempo causar todo. suicídios em massa? Pode causar Eu já li a respeito convulsões, disso. gerar Alô, pânico, quem fala? Pode gerar pânico. Boa noite, eu Francisco, do Guarujá. Do Guarujá. Olha, terra linda a tua, viu? Muito lindo. Pode falar, Francisco. Então, eu acho assim, entendeu? Esse negócio de ET, entendeu? Eu creio, eu penso dessa maneira assim, entendeu? Isso aí é coisa muito psicológica. Por quê? Porque tem pessoas que veem até vulcas e falam que é uma coisa, é sombra. Eu já vi muitas coisas no alto que as pessoas veem assim, tipo um negócio voando assim. Às vezes é um avião, às vezes é qualquer coisa, porque é mais coisa psicológica da mídia. Eu não acredito nisso aí. Eu não acredito nisso aí, porque não é porque... Então, são 10 segundos, você me perdoe, porque é 10 segundos para cada um, né? E você queria falar, Dori, a respeito disso? Sobre O fator psicológico, de repente, de você estar motivado e a acreditar e sem ter provas. Não, porque é assim, eu não vejo só ET. Por exemplo, eu, como falou em anjos, eu também vejo os anjos. Por exemplo, às vezes eu posso conversar com o anjo que está do lado. Porque a paranormalidade é você enxergar o bem e o mal. Então, a gente enxerga aquilo que a pessoa acredita também. Eu não acreditava em ET, eu sou bem franco. Depois que conheci a Karen Rodrigues, aí eu comecei a acreditar, porque eu comecei a ver uns seres diferentes, tá? Eu acreditava naquilo que eu acredito, no que eu vejo. E eu comecei a ver. Você me perguntou por que tantas naves aqui. Porque tem 2 pessoas importantes aqui, 3 que trabalham no sonho, na terceira em outras dimensões. E são pessoas chaves, que elas vão ajudar outras pessoas. E aí, como ele está aqui falando e tirando as dúvidas das pessoas, tem outras pessoas também que são assim. Então são protegidos. Quem são essas 3 pessoas aqui? Oi? Quem são? Eles 3. Eles Não. 3. Inclusive, não é 3. Eu tô perguntando, porque eles são Inclusive, especialistas. não são 3, não. Conhecem. Que você é uma pessoa protegida, porque você tem a palavra. E a palavra, quando você coloca a mão na cabeça de uma pessoa, você coloca e fala, agora, meu filho, isso tá vindo aqui e ali. Você é uma pessoa canalizada, você tem a palavra do nosso Pai Maior. Sim. Porque 80% nós somos nossos deuses, 20% é o Pai Maior. Você recebe, você tem a palavra de ajudar a pessoa.
E quem me fala que também não é um Deus e ao mesmo tempo não tem um ET ou um anjo do seu lado também te ajudando. Sim, que é um anjo, que é um anjo, eu acredito. Que a Bíblia fala assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e os guarda. Sim. Então, você é uma pessoa que ajuda na canalização também, colocando e passando a mensagem maravilhosa para a pessoa. Por isso eu falo que aqui tem muitas pessoas protegidas. Ele leva isso pro Brasil inteiro. Você acredita, vocês acreditam, eu quero ouvir de cada um sucintamente, que nós estamos chegando no final do programa. Existe entre nós seres extraterrestres que estão caracterizados de humanos? É uma hipótese a se considerar, mas até o momento não se comprovou isso. Mas a Karen respondeu sim com positividade. Com certeza. Tá cheio entre a gente, em todas as áreas, na religiosa, na científica. O que eu queria também falar é o seguinte, os cientistas, eles se preocupam muito em conhecer o cosmos, o universo. Então, no Chile existe, no deserto, um grupo chamado SET, que acho que ele já conhece, que estuda raças fora desse sistema. Seres vivos. Seres vivos não precisa ser humanoide como a gente. Onde tem água, tem vida. Então, esse espaço, ele estuda porque o espaço, ele tem barulhos, ele tem frequências. Então, eles estudam tudo isso para poder estar comprovando para a gente. Então, isso também existe. E a gente também tem na arqueologia vários rupestres com naves, com seres. Vou ter que encerrar, infelizmente, mas diga, Lucimar. Eu acho que tem espécies até, ele está aqui que vai comprovar isso, que se materializam, sabe? De repente, você gosta de tal pessoa, ele se transforma na tal pessoa. Você passa até a se apaixonar por essa tal pessoa. Estou errada? Eu já discordo um pouco. Eu acredito que, como existem os implantes, né? Alguns seres vêm e colocam implantes nas pessoas, então pode ser que elas cumpram determinadas programações manipuladas por esses seres, mas não que o ser incorpora numa pessoa. Não. Porque assim, eu já pesquisei. Faz você crer que é aquela pessoa. Então, eu não acredito, porque se um ser nunca ele vai... Se ele tivesse no corpo humano, ele nunca falaria que seria um ser, porque alguém ia capturar ele e virar centro de estudo. Gente, eu não posso mais, infelizmente, esticar o assunto, e agora foi ficando melhor ainda. Foi ficando melhor ainda. A Bíblia fala de pessoas que hospedaram anjos. Então você fez uma pergunta específica. Se nós acreditamos, se há a possibilidade de se materializar como nós. A Bíblia fala que não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Então, Abraão, né, hospedou os anjos. E eu fiz uma matéria que vocês encontram no YouTube, que é um pequeno documentário que eu fiz, que foi naquelas pirâmides lá dos Andes. Eu fui na Ilha do Sol e eu fiquei naquelas pirâmides bolivianas, espantado de ver como nas paredes você encontra coisas que datam, se falava em colonização da América do Sul, aonde você vê lá figuras que são orientais, negros, não havia contato. Isso se deu há mais de 3.000 anos atrás. De que forma esses contatos existiram? Naquela região lá na Cordilheira dos Andes, onde nem chegava ninguém. Eles dominavam a energia éter, onde você consegue levitar qualquer matéria em frequência. Gente, isso dá muito assunto. Eu quero que você venha explicar isso muito melhor aqui, porque eu preciso encerrar o programa. Aconteceu num determinado momento da sua vida? Aconteceu num determinado momento, né? Em 1981, eu era mais novo, não era nem casado ainda. A minha mãe, ela saiu para recolher roupa no varal e, de repente, ela deu um grito. Aí eu e meu irmão menor, de 9 anos de idade, saímos para acudir ela, porque a gente pensou que um bicho estivesse atacando ela, alguma coisa assim. Quando chegamos lá fora, nós vimos um objeto imenso, alaranjado, sem uma forma definida, e em ato contínuo começou a sair objetos menores de dentro desse maior, que eram vermelhos, pulsantes, saía um, depois saía outro, cada 2 ia para um determinado local. Eu contei, desde o momento que comecei a observar, 16 objetos. Então, a partir daí, eu vi que estava diante de algo não convencional. Não era um avião, não era um balão, não era um fenômeno atmosférico. E aí eu busquei, né, as respostas na ufologia, no estudo dos OVNIs, né, dos objetos voadores não identificados. Então, a partir daí,
iniciou-se uma busca que eu já estou 35 anos nisso e hoje eu tenho a plena convicção que o fenômeno ele é real. O que não se tem resposta ainda é qual a procedência desses objetos e qual o objetivo deles, né? Existem hipóteses para explicar toda essa gama aí, mas o fenômeno, sem sombra de dúvida, ele é real. Por quê? Já foi radarizado, né? Já existem milhares de páginas documentais de oficiais da Força Aérea, Marinha, Exército, Polícia Militar. Já foram capturados naves, tem fragmentos. Inclusive a gente recebemos da mão de um filho de um militar do Exército fragmentos de um objeto que explodiu em Ubatuba em 1957. Ele está sendo analisado agora na USP. Então, até quinta-feira, eu já vou ter o resultado da análise desse material, desse objeto voador não identificado. Não, só um parêntese, que eu dei azar. Até quinta, então, tem que fazer um segundo programa. Porque agora... Muita informação. Nossa, informação. Agora eu dei azar, o negócio só vai ser na quinta agora. Mas diga, já Então, não, mas em cima do que você está dizendo, né? Cientificamente falando, você falou que já levantaram, que tem registros e tal. Mas esses registros, e questionando para esclarecimento, pode ser um outro tipo de nave ou alguma coisa daqui, ou, sabe, um avião, quando o radar captou e depois sumiu, o radar se perdeu. O que leva a crer que isso realmente é um OVNI? Não, veja bem, alguns objetos... Até esses próprios fragmentos que nós vamos ter agora podem ser algum armamento de alguma potência. Pode ser um relatório bem interessante que envolveu 10 testemunhas militares. No Chile, 500 ao mesmo tempo. Sim, então tem... 500 ao mesmo tempo. Todo mundo viu. Agora, a Karen e o Dorim, tá certo o seu nome? Dorim. Isso mesmo, né? bem raçado. Não, eu pergunto por quê. Porque o meu nome, né, tem gente que me chama de Evi. Eu falei ET. Já hoje mesmo. Tinha ET aparecendo ali, viu? Aí, existe aí. Já existe, eu tô aqui. Aí tem um amigo meu de anos, que é o Bambam, né? Ele nunca... Aí eu falei, me chama de Sobral. Ou então meu apelido, né? Que todo mundo sabe meu apelido é Dinho. Me chama, porque não adianta. E chega na frente da televisão, não vai me chamar pelo meu apelido de casa, né? Mas me chama então de Sobral, porque por isso que eu perguntei, Dorim. Então é Dorim mesmo. Qual a origem? Dorim. Esse é um nome meio artístico, porque como eu faço a dança cigana, eu danço a dança cigana, danço flamenco, danço um pouco da siberiana, né? E você é cigano ou estudioso? Não, eu sou um apreciador da cultura. Eu sou cigano de alma, de coração, eu gosto muito da cultura. Eu vim de uma família pobre, né? De uma mãe que era mãe de santo, de um pai que era da Federação Espírita e de duas irmãs, uma que segue a cultura cigana até hoje e uma outra também que segue também algumas religiões, né? Então sua santa devoção é Santa Sara. Que é de Vênus. Santa Sara, Nossa Senhora Aparecida também. E você, cara, quem que acreditou primeiro nisso? Quem que entrou primeiro para pesquisar sobre isso, para entender isso? Foi você ou ele? Ele veio por osmose comigo. Desde criança eu ficava... Mesmo tendo pais espiritualistas? Sim, foi uma coisa incrível, que é uma história, né? Que eu fui me apresentar no espaço holístico da Karen. E chegando lá, a gente começou a se olhar, uma coisa nela, eu vi uma felina nela, e aquilo foi me apaixonando, e a gente se encontrou. E eu liguei de madrugada para ela, eu tô vendo aqui dois cabeçudos prateados na minha janela, eu vou tirar foto, mas a foto não saía. Eu falei, quem é esses seres? Ela falou, não, são os seres que foram até a sua casa para saber aonde eu piso. Que são, na verdade, os seres venezuelanos que ela tem contato. Ela pode contar para você como que foi o primeiro contato e qual é a forma de contato que ela tem com esses seres e quem são esses seres. Eles são de Vênus? Um deles é de Vênus, que é o Wilka. Bom, a minha história, ela é assim, desde criança eu gostava do assunto, subia no telhado do meu prédio, no Morumbi, ficava olhando as estrelas e falava, por que vocês não vêm me buscar? Porque eu não... E também TTs, Lucimara Parisi. Quem também participa conosco é a terapeuta holística e ufóloga Karen Rodrigues. O pastor e cantor Daniel Casimiro.
E fechando o nosso debate, o advogado José Jacutis. Do outro lado do estúdio, a nossa plateia VIP, sempre repleta de gente bonita e interessante. E vindo diretamente do planeta Terra, o apresentador mais carismático de toda a galáxia. Ele, ET, ou melhor, EV Sobral. Ô Fábio, sinceramente, olha, eu tenho que entrar rindo, né, com essa palhaçada, né? O que eu vou falar? Mas hoje o programa realmente ele está intergaláctico. E aí a gente vai saber tudo a respeito desse assunto. Vamos conversar com essas pessoas que sacam tudo desse assunto. Realmente existe a possibilidade da relação do ser humano com um extraterrestre? Isso pode acontecer? Bom, a gente vai ter o conhecimento disso hoje, vai procurar ter esse conhecimento hoje. Lucimara, você faz um sucesso com esses assuntos de ufologia. Aí eu falei, eu tenho que levar a Lucimara no programa para estar encabeçando isso comigo, porque ela entende. Eu sou um curioso. A Lucimara entende. Quando que você começou a se interessar por isso? Olha, faz algum tempinho já, que eu tenho uma amiga que, na verdade, ela teve um contato com o ET, ficou traumatizada, teve problema, precisou fazer um tratamento, até o Edson aqui conhece, que é a Ângela de Pascoal. Em função disso, ela foi pesquisar, e já faz mais de 30 anos que ela pesquisa, ela é uma grande ufóloga. E eu comecei a me interessar, a querer informação. Sou curiosa também, Aí... Mas você crê hoje, depois de você receber tantas pessoas, procurar entender tanto do assunto, você hoje crê que exista vida extraterrestre? Certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta que sim. Antes dos nossos convidados especialistas falarem, né, eu queria ouvir aqui dos meus companheiros aqui, parceiros do programa, o que eles pensam disso, né? O Daniel Casimiro, que é um cantor gospel e é também pastor, é um teólogo. Como é que você vê essa questão da vida extraterrestre? Olha, eu vou de acordo com o que eu creio que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós cristãos temos a Bíblia como o único manual de regra, né, de fé e prática. Se você me perguntar se eu acredito em ET, talvez alguém aí vai ficar assustado. Eu vou dizer sim. Interessante. Sim, porque o que é um ET? Extra, é um ser extraterrestre. Então, se eu acredito em anjos, anjos são seres que não são dessa terra. Coerente. Não é? Eu tenho aí uma gama de manifestações na Bíblia, mas que relatam aparecimento de anjos. O próprio profeta Elias, ele foi separado do profeta, aquele que seria profeta Eliseu, por um carro de fogo. Exato, por um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. E aí foi levado aos céus num redemoinho. Na Bíblia não encontro, obviamente, a figura do disco voador, porque o que é também um OVNI? Objeto voador não identificado. Poderia falar que a carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, essa carruagem foi puxada por cavalos de fogo, era também, por que não, um objeto voador não identificado, porque foi levado num redemoinho. Creio nesse aspecto, dentro dessa figura, dos anjos aparecerem, fazem visitações na Bíblia Sagrada, me fala. Agora, de raça, uma raça específica extraterrestre, aí já é um outro assunto que aí não encontra o respaldo bíblico. Dr. José Jacutis, advogado tão ilustre, que viaja tanto, né? Você tem seu escritório nos Estados Unidos, você tem escritório no Rio de Janeiro, tem escritório em tudo quanto é lugar, você vai para todos os lados, já conviveu com várias situações na tua vida. Como você encara essa questão, já que o advogado às vezes me parece como médico, muito pragmático, muito cético? Eu vou mais na linha do meu amigo Daniel. Extraterrestre em si, ou alguma coisa assim, que a gente vê, ou
Fala aqui, Obviamente- pode falar aqui que seu microfone está dando um probleminha, mas daqui a pouco eles vão voltar. Deixa que eu Vamos lá. Então, na realidade, o OVNI em si, ou um disco voador, ou um ET mesmo, essas coisas, cientificamente, eu ainda não vi nada de concreto que pudesse me levar a crer, até pelo ceticismo, que realmente existe. Então, eu fico mais na linha do meu amigo Daniel aqui. Obviamente que nós temos aqui pessoas com expertise Sim, com suficiente para certeza. esclarecer para a gente tudo isso, né? Ué, Edson Boaventura Júnior é um grande nome ligado a essa área. E Edson, você sempre acreditou isso aqui? Isso que eu estou dizendo. Quer ver um caso que exemplifica isso? Na Guerra do Golfo, em 1990, apareceram vários objetos triangulares negros sobre a Europa. Quando acabou a guerra, depois a gente ficou sabendo que, na verdade, não eram OVNIs triangulares, e sim era a tecnologia stealth, que é aquele avião invisível, né, que não é detectável em radar, que já estava voando. Os Estados Unidos já tinha colocado ali na Europa para monitorar a guerra e tudo mais. E depois a gente ficou sabendo que não se tratavam de OVNIs. Mas existem registros que foram feitos na pré-história, né, que está em pinturas rupestres, em petroglifos, em algumas esculturas, em todas as civilizações, né, Egito, as civilizações pré-colombianas, até os índios brasileiros, os aborígenes da Austrália, trazem na sua cultura algumas informações, né, que pode ser que seres visitaram o nosso planeta em algum momento, né? Naves também. Tem pinturas rupestres impressionantes. Todos os governos do mundo já assumiram, né? Pouquíssimos são os que não só os assumiram governos, ainda. mas também a parte de religião também. A Igreja Católica, mesmo a evangélica, eu sou evangélico também, sou presbítero da igreja, né? Então, muitas pessoas têm me procurado porque existe uma ideia de que o fenômeno ele é diabólico, né? Então isso se plantou há muito tempo, mas hoje já está tendo uma quebra de paradigma aí, e as pessoas, né, pastores têm me procurado porque eles vão em vigílias, geralmente está lá fazendo vigília e aparece esse negócio. Então aí eles veem lá que tem um presbítero na igreja, que também é ufólogo há 35 anos, falou, e aí vem se aconselhar, ver o que aconteceu, e aí está tendo já algum movimento na igreja evangélica também, interessante para orientar uma as dúvida pessoas. que eu gostaria de tirar. Você, como especialista em ufologia, você citou que há uma série de registros sobre o caso e passou até a impressão aqui para mim, acredito até que para o nosso telespectador, que são registros oficiais. Quem tem acesso a esses registros oficiais dessas aparições? Qualquer cidadão tem acesso no Arquivo Nacional. Você entra no sistema CIAN e tem acesso a essa Mas aos documentação. seres também? Aos relatórios que relatam seres... Não, mas tem... Com fotografias, é isso? Não, fotografias não foram reveladas nenhuma. Então você não tem nada de oficial nesse sentido? Oficial nesse sentido, não. Agora, eu tenho um relatório oficial que eu consegui da Polícia Militar em que eles perseguiram 2 seres que flutuavam em Minas Gerais. Inclusive eu estou para escrever um livro a respeito desse assunto, porque é um relatório